Fala, pilhado! Fala, pilhada! Galera, a novela Tite continua no Flamengo, tá? O Tite segue negociando com o Flamengo. Agora, eu vou trazer uma informação que eu tive e que eu acredito muito que seja o que esteja acontecendo nesse momento. O que acontece? O Tite, ele já tá palavrado com o Flamengo. Ele já tá, a gente já trouxe isso aqui algumas vezes. Foi até aqui no canal Pilhado que a gente deu a notícia em primeira mão que ele teria aceito antecipar sua volta ao futebol nesse ano por causa da proposta do Flamengo. Agora, o que está acontecendo? O Tite, nesse momento, nitidamente, eu conversei com pessoas, tenho essa informação e também, pela lógica, o Tite está segurando esse anúncio com o Flamengo, esse acerto com o Flamengo. Para quê? Porque ele não quer enfrentar o Corinthians, que foi o clube onde ele virou ídolo imortal, campeão mundial, campeão de Libertadores. Então o Tite, ele está negociando, e na minha opinião, e na de muita gente com quem eu falei, ele está enrolando um pouco para que ele não tenha que assumir o Flamengo no jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Agora, o Tite deixou claro isso para a diretoria do Flamengo. Ele falou, não quero assumir agora por causa do jogo contra o Corinthians. Não. Mas o que acontece? O Tite arruma vários obstáculos, arruma várias negociações diferentes para que enrole um pouco essa negociação e ele não assuma o Flamengo no jogo contra o Corinthians, tá? Agora, muita gente me pergunta, o Tite tá acertado? Tá apalavrado. É isso que eu quero dizer. Acertado não está porque não está assinado, né? Ele não fechou, ele não assinou com o Flamengo. Mas o Tite já está palavrado com o Flamengo. O salário já está negociado, vai ganhar inclusive mais do que o Sampaoli, vai ganhar 2 milhões de reais por mês, quase 2 milhões de reais por mês. Agora, nesse momento, há também uma nova negociação para quê? Parece, tá? De acordo com o Júlio Miguel Neto, que faz lives comigo aqui, ele deu uma informação hoje que é nova, que agora interessa ao Tite ter um trabalho de mais a longo prazo com o Flamengo. O acerto inicial já tinha acertado o salário, já tinha acertado o tempo de contrato, era para o Tite ficar até o fim de 2024. Por quê? Porque o Flamengo tem eleições no fim de 2024. Assim, tendo as eleições no fim de 2024, o Flamengo não queria fechar com o Tite, podendo mudar a diretoria, que foi agora um erro que o Corinthians fez com o Mano Menezes. O Corinthians fecha com o Mano Menezes, tem eleição daqui a 3 meses no Corinthians, e eles fazem um contrato de 2 anos com o cara, sem nem saber se a diretoria que assumir com as eleições vai querer contar com o Mano Menezes. O Flamengo não. O Flamengo está querendo ter esse cuidado de não acertar com o Tite por um tempo maior por causa das eleições que vão ter no fim de 2024, mas parece, de acordo com o Júlio Miguel Neto, agora, que o Tite estaria tentando negociar um contrato com o Flamengo até o fim de 2025. Ou seja, aí seriam 2 anos de contrato. Vale lembrar que o Flamengo já pagou altíssimas multas rescisórias. Essa vai ser mais uma. Não achem que o Tite vai acertar com o Flamengo sabendo que ele é o nome do mercado nesse momento sem uma multa rescisória alta. É óbvio que vai ser mais uma multa rescisória alta. Então o Flamengo ele tem que ter muita confiança no Tite para fechar 2 anos de contrato com multa rescisória alta. Por quê? Porque vai ser mais um treinador com multa rescisória alta, podendo ser demitido do Flamengo, o Flamengo que já gastou 50 milhões de reais com multas rescisórias dos seus recentes treinadores. Agora, muita gente me pergunta, o Tite está palavrado? Tá muito perto de um anúncio. Na verdade, o Flamengo espera poder anunciar o Tite ainda nessa semana. Para quê? Para que ele comece a trabalhar no Flamengo na data FIFA depois do jogo contra o Corinthians. Essa é a ideia, tanto do Flamengo quanto do staff do Tite. O staff do Tite, inclusive, que mora no Rio de Janeiro, que fez uma força, isso é informação que eu tenho para o Tite ficar no Rio de Janeiro, porque a CBF é no Rio de Janeiro,
toda a equipe do Tite, ex-equipe do Tite, está agora morando no Rio de Janeiro. Então, está tudo muito bem apalavrado. Faltam últimos ajustes, e aí a informação que eu tenho. Últimos ajustes que o Tite faz de tudo para enrolar um pouco mais. Para quê? Para que ele não enfrente o Corinthians lá na Neoquímica Arena nesse fim de semana. Seria muito para o Tite, né? O Tite negou o Corinthians 4 vezes recentemente. Ele negou o Corinthians 4 vezes. Ele garantiu, quando ele não foi para o Corinthians, que ele não queria voltar a trabalhar nesse ano. Ou seja, o torcedor corintiano tá meio puto com esse acerto do Tite com o Flamengo. O torcedor corintiano tá cobrando o Tite por esse acerto com o Flamengo, porque o Tite alegou para o Corinthians que ele não iria aceitar trabalhos no Brasil nesse ano, só a partir do ano que vem. Agora, o Tite aceitando, o Tite apalavrado com o Flamengo, é do jogo. O Tite não quer estrear pelo Flamengo logo contra o time onde ele virou ídolo imortal, contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Ele sabe da possibilidade de revolta da torcida do Corinthians, de ataques da torcida do Corinthians. Então, toda essa enrolação na negociação, para mim, ela tem a ver com esse interesse do Tite em não enfrentar o Corinthians na sua estreia. Então, o que gira hoje no Flamengo? Qual é a informação de hoje no Flamengo? Que eu falei com pelo menos 2 pessoas, tá? Tentei falar com 3 pessoas, a Lívia viu eu tentando falar com muita gente, mas consegui falar com 2 pessoas de dentro do Flamengo. O que é a expectativa do clube? É que o Tite seja anunciado ainda nessa semana, provavelmente mais para o fim da semana, para não haver uma pressão para ele já assumir o Tite contra o Corinthians. E aí, depois do jogo contra o Corinthians, com a data FIFA, que não vão ter jogos de clubes, mas sim das seleções, o Tite assume e já tem um tempo para trabalhar. Isso é a expectativa no Flamengo. Aí muita gente me diz, mas o Flamengo já vê como certo o Tite no Flamengo? Gente, vamos ser bem sinceros, já. Seria uma baita decepção, uma baita frustração para a diretoria do Flamengo, o não fechamento com o Tite. Por que eu digo isso? Quem conhece essa diretoria do Flamengo sabe. Eles só anunciam demissão do treinador quando ele já tem algo alavancado, alinhavado, na verdade. Quando ele já tem algo negociado, eles demitem o treinador. E foi o que aconteceu com o Sampaoli. A gente percebeu que de começo o Sampaoli não tinha sido demitido, não tinha sido anunciada a demissão do Sampaoli, e a diretoria do Flamengo, de repente, quando ela se vê, foi logo depois do encontro com o Tite, depois que o Rodolfo Landim e o Marcos Braz jantaram com o Tite no Rio de Janeiro, eles já demitiram o Sampaoli. Então, essa demissão do Sampaoli, o Mário Jorge como interino contra o Bahia e contra o Corinthians, deixam muito claro para quem conhece as coisas no Flamengo, para quem sabe como o Flamengo funciona, que o Flamengo já tem a certeza que o Tite vai treinar no clube. Então, se o Tite não acertar com o Flamengo, é óbvio que tem risco, porque ele ainda não assinou, vai ser uma baita frustração para essa diretoria do Flamengo, que sentou com o Tite, sentou com o seu empresário, com o Gilmar Veloz, algumas vezes, negociaram tudo e agora fazem os últimos ajustes para que o Tite seja anunciado no Flamengo. A tendência é ser anunciado nessa semana e já começar os trabalhos na data FIFA para começar a trabalhar no Flamengo em busca da vaga pela Libertadores. É muito fácil. O objetivo do Tite nesse Flamengo, num primeiro momento, é muito fácil. Ele não tem pressão por título, ele não tem pressão nenhuma por resultados concretos, ele só precisa o quê? Classificar o Flamengo para a Libertadores no ano que vem. E o Flamengo está lá, está no topo da tabela, está a 1 ponto só do G4, que é a zona de classificação direta para a Libertadores. Então, a única pressão que o Tite vai sofrer é melhorar um pouco o futebol do Flamengo, que estava uma pouca vergonha, e classificar o time para a Libertadores, o que não é uma missão difícil. Então, diretoria apalavrada com Tite, Tite apalavrado com o Flamengo e deve ser anunciado ainda nessa semana para começar a trabalhar logo depois do jogo contra o Corinthians. E sim, o Tite não quis trabalhar, ele não quer, ele está negociando, ele está enrolando um pouco para evitar esse contato direto com a torcida do Corinthians na Neoquímica Arena. O TV Bola Premium, o Tite não quer sofrer com o Corinthians.
Palavra hoje não vale de nada. Ninguém aqui tem palavra de nada. Se não prometer primeiro. Se o Tite for jogar de retranqueiro, aí será criticado demais. Flamengo é time que se impõe. Só deixando claro, tá? O Tite não foi tão retranqueiro na seleção brasileira, tá? Ele não foi tão retranqueiro na seleção brasileira. Agora, no Corinthians ele tinha um jeito mais reativo, o que eu não acredito que vai acontecer no Flamengo. O que fez o Tite aceitar, antecipar seu retorno ao futebol brasileiro por ter a proposta do Flamengo? Ele sabe que no Flamengo tem dinheiro, ele pode fazer uma reformulação do elenco, ele vai ter autonomia total para fazer o que ele quiser no futebol. Ele sabe que o salário em dia, isso é a primeira preocupação de um profissional do futebol, e o Tite também sabe. É um clube que tem dinheiro para contratar grandes nomes, que ele tem interesse, e acima disso, é um clube que briga constantemente por título. Pessoas próximas ao Tite deixam isso claro, que o Tite ainda tem ambição. O Tite não quer só pensar no dinheiro. O Tite, ele teve proposta da Arábia, ele teve proposta dos Estados Unidos. O Tite quer ainda ambição. Ele quer conquistas, ele quer formar grandes elencos, e isso ele pode no Flamengo. No Flamengo, o Tite sabe que ele tem grandes condições de brigar por títulos nacionais e internacionais. Agora, é aquilo também. É um risco e ele sabe disso. Porque o Flamengo ou é o céu ou é o inferno. A gente viu, Dorival Júnior saiu do Flamengo muito maior do que entrou. Jorge Jesus saiu do Flamengo infinitamente maior do que entrou. Sampaoli saiu bem menor do que entrou, aí já é o inferno. Renato Gaúcho saiu bem queimado se comparado com a forma como ele chegou. Então o Flamengo tem isso. E o Tite sabe. O Tite tem noção. Ele pode ser o céu e ele pode ser o inferno. E o Tite tem essa ambição. Pessoas próximas ao Tite dizem que ele ainda quer conquistar título, que ele ainda quer ser competitivo. Não é fim de carreira. O Tite poderia ir para a Arábia, poderia ir para os Estados Unidos, mas não. Ele tem a ambição de lutar por títulos e ele sabe que no Flamengo essa possibilidade é muito grande no futebol brasileiro. Porque o Flamengo hoje é o time mais rico do futebol brasileiro, é um time que conquistou títulos de expressão em todos os últimos anos, tirando esse que foi uma pouca vergonha. O Flamengo conquistou 2 Libertadores, 3 brasileiros, né? Não, 2 Libertadores, 2 brasileiros e 1 Copa do Brasil. Tudo nos últimos anos. Isso sem contar a Supercopa, isso sem contar a Recopa Sul-Americana. O Flamengo ganhou tudo nos últimos anos. O único campeonato que o Flamengo disputou, que ele não conquistou, foi o Mundial nesses últimos anos. Então o Tite sabe que com essa escolha ele vai brigar por títulos e, lógico, vai ter salário pago em dia, vai mandar no futebol. Isso foi uma promessa que o Tite recebeu nesse acordo com o Flamengo. É ele quem vai mandar no futebol. É o Tite, exclusivamente o Tite que vai mandar no futebol, e ele sabe desse planejamento que ele pode ter no Flamengo. Agora, vai ser aquela pressão de tentar reformular elenco, de tentar colocar limites, e o Tite, isso é uma coisa que a gente sempre fala, ele tem muito domínio do grupo. Todo jogador que trabalhou com o Tite deixou claro, é o cara que melhor trabalha a gestão, é um paizão, é um cara que não deixa ninguém insatisfeito, tá todo mundo satisfeito com o trabalho. Foi assim na seleção, foi assim no Corinthians. Então, esse jeito, o gestor do Tite, foi fundamental para que ele fosse escolhido pela diretoria do Flamengo. Por quê? É uma diretoria frouxa, é uma diretoria omissa, é uma diretoria que não consegue acabar com crise, que não consegue pôr limite em jogador, e vai ter no Tite um cara para jogar tudo nas costas dele. Ó, é contigo, resolve esse problema, a gente está tirando o nosso corpo fora. É por isso que o Tite é o nome escolhido pelo Flamengo. Não só pela carreira, mas também por esse jeito gestor e paizão do Tite. O Brenner manda, dá para o Flamengo buscar o Brasileirão. Botafogo é cavalo paraguaio. Tem muita rodada pela frente. Basta o Tite saber gerir esse elenco. Ó, o Flamengo hoje tem 7 pontos atrás do Botafogo. Não, 8. 8 pontos atrás do Botafogo. Se o Botafogo ganha hoje do Goiás, e o Botafogo é o favorito, Botafogo abre 11. Fica bem difícil, mas eu também concordo que ainda não acabou o Brasileiro para o Flamengo. Concordo, não acabou para o Flamengo, não acabou para o Grêmio, não acabou para o Red Bull Bragantino, não acabou para o Palmeiras, mas é muito difícil. Não vai ter essa pressão no Tite pelo Brasileirão.
vai ter a pressão para se classificar para Libertadores e para mostrar um melhor futebol.